Casamentos rápidos, divórcios mais acelerados ainda. O divórcio é o tema da nossa conversa aqui nos estúdios da TV O Dia. Para isso a gente conversa com o Dr. Josino Ribeiro e vamos falar de divórcios. Aumentaram 40%, doutor. A que se deve esse número tão alto? São vários os fatores. Primeiro, eu poderia enumerar pela ordem de grandeza o advento da independência da mulher. Passou a trabalhar fora de casa, não é mais aquela doméstica habituada a cumprir ordens do marido e dar a ele aquela satisfação, principalmente numa sociedade em que os homens são extremamente machistas. Esse é um dos fatores que considero mais importante. Tem também os problemas financeiros. Hoje uma família custa um elevado preço para você mantê-la, né? E então, às vezes também a falta de valores, eles não têm religião, não têm em que se apegar, não têm fatos sociais marcantes na vida deles e que termina aquela mesmice, estressando o casal e a via eleita é o divórcio agora, muito facilitado. Se percebe então a banalização do casamento, né, diante desse número grande de divórcios? Lamentavelmente, sim. Você vê, o divórcio foi bastante dificultado por conta das entidades religiosas, temendo exatamente que acontecesse a banalização, o enfraquecimento desta célula que é a mais forte, a principal de uma sociedade, que sustenta, é a base de uma sociedade, que é exatamente a família. Pois bem, mas o que acontece é que após 77, quando o divórcio foi introduzido, ele vem sendo facilitado pelo legislador. E mais recentemente, com a emenda constitucional 66, em 2010, aí quebrou praticamente todas as exigências, todos os entraves que existiam para o processo do divórcio, que hoje, para que aconteça, basta que o casal queira ou apenas um dos cônjuges. Doutor Josino, a gente sabe muito dos divórcios através da mídia, né? Junto às celebridades. Os cidadãos normais também, entre parênteses, eles também estão se divorciando muito? A diferença é uma só. O divórcio entre as celebridades é alvo de divulgação, alvo da mídia dar um certo prestigiamento, mas em relação à classe baixa, à classe média alta, ocorre do mesmo jeito e até num número bem maior. Divórcio amigável e não amigável, qual desses que mais acontece? O divórcio chamado consensual, ele prevalece sobre o divórcio litigioso. As partes hoje, elas têm pressa em solucionar os seus litígios e por isso se apegam mesmo ao divórcio consensual, que se não tem filhos menores e não tem outros entraves, pode fazer até em cartório, por via administrativa. De modo que o divórcio consensual, repito, é o mais procurado, é o que ocorre com maior frequência. O senhor tem esses números aqui de divórcio no Piauí? Olha, nós não temos dados estatísticos precisos e nem atuais. Entretanto, o último dado que nós tivemos em sede de números era algo em torno de 8 mil a 10 mil divórcios por ano em todo o estado. É um número que eu diria assustador. Doutor Josino, quais são os trâmites do divórcio? Quando há o divórcio consensual, as partes procuram um advogado, ele redige a petição nos moldes que a legislação permite. Se tiver que dar alimentos, define sobre alimentos. Se a mulher vai continuar ou não usando o seu nome de casada, ou geralmente volta a usar o nome de solteiro. Se tiver filhos menores, como se dá a visitação. Enfim, se tiver patrimônio, como se dá a divisão. Feito isto, o casal ele assina a petição juntamente com o advogado e o juiz homologa, ouvindo o Ministério Público, né? O promotor de justiça homologa. É um processo hoje que, quando consensual,
poderia tramitar e findar-se no máximo em 30 dias. O senhor, como é especialista, né, em direito de família, faz muito divórcio, muito processo de divórcio. Que experiência o senhor já teve que o senhor pode falar para a gente aqui? Inusitada. A inusitada é um divórcio que nós fizemos e os divorciandos pediram que eu ficasse com o processo. E, na verdade, esse divórcio, de fato, ele não se concretizou. Eles se divorciaram, mas depois de uns 30, 60 dias voltaram a viver juntos e me pediram até que, na verdade, eles se reconciliassem, porque depois do divórcio eles se deram conta que existia ainda amor e existia possibilidade de convivência. E passaram a viver até melhor do que antes. O divórcio, ele virou quase uma instituição familiar, não é isso? O que acontece é o seguinte: a Constituição de 88 trouxe uma figura, uma entidade familiar chamada de união estável, né? Em que era primeiro a Constituição diz o homem ou a mulher. Agora não, até existem as relações homoafetivas que também se valem dessa união estável, que se equivale a um casamento. E o que acontece? As partes aproveitam esse instituto da união estável, se juntam, firmam um contrato, deliberando como as formas de convivência, o patrimônio, filhos, como seria, eles definem tudo, como começa, como vai existir essa união estável e quando ela vai findar-se. Então, acho que a união estável, hoje em dia, que é muito procurada, notadamente nos grandes centros, de um certo modo, ela tem substituído o casamento substancialmente. Para a gente encerrar, que sugestões o senhor, como advogado, dá para quem vai se casar? Eu acho que o casamento ainda continua sendo um instituto que tem como objetivo construir uma entidade familiar que deve ser duradoura. E não deve ser o casal. Os jovens estão se casando muito cedo e estão se divorciando muito cedo também. Então, precisa de um certo preparo, de um amadurecimento para que não haja aquilo que a gente está vendo, que é a banalização do casamento. Eles têm que ter consciência que o casamento, se não é até que a morte os separe, pelo menos que seja uma união duradoura, uma união que realmente seja uma entidade familiar, uma base dentro da sociedade, que dê sustentação ao Estado moderno. Doutor Josino, muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Disponha, eu sempre me coloco à disposição de vocês. É um tema que me desagrada pelo o que se constata na atualidade, mas eu sempre tenho que falar pela experiência, que eu diria, trintenária, né?